Olá, eu sou o Wilton Petros, doutorando em Educação no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas e também sou professor de língua portuguesa. O meu propósito em estar aqui hoje é apresentar um artigo que foi publicado na revista Horizontes, que teve que foi inserido no dossiê Gênero textual discursivo como instrumento possibilitador de letramentos, práticas necessárias no contexto formal de ensino. Esse artigo teve o título de A produção textual em contexto do letramento e significação social. Na escrita deste trabalho, eu tive a honra de dividir as teorias, quanto também as reflexões da prática, com os professores, o mestre em educação Nadson Araújo, professor da Universidade Federal de Alagoas, no Centro de Educação, como também a professora doutora da Universidade Federal de Alagoas, Adriana Cavalcante dos Santos. Nós somos participantes, nós somos membros do grupo GELIT, onde temos como líder a professora Adriana Cavalcante. O GELIT tem como propósito pesquisas em didática da leitura, da literatura e da escrita. Nesse artigo, tivemos como objetivo apresentar reflexões sobre a produção escrita como prática de letramento e significações sociais. O texto da pesquisa se deu em uma escola pública da cidade de Maceió, quando estava inserido no programa de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. Nós utilizamos ou partimos do gênero publicidade com os sujeitos da pesquisa. Os sujeitos receberam uma atividade para criar a sua empresa fictícia e mostrar nesta empresa uma publicidade e a partir daí mostrar a sua voz como agente social inserido em um contexto real de sua cultura e de sua história. No tocante a essa historicidade dos sujeitos, nós observamos a partir de Voloshinov ou do círculo bakhtiniano que as palavras elas são carregadas de subentendidos. Por trás de cada palavra existe muitas vozes, né? É como um texto, é como um iceberg. A gente vê apenas uma ponta, mas por baixo da água, escondido, tem todo um grande contexto ainda a ser explorado. Ou seja, nós estamos falando aí das questões extraverbais que uma palavra ou um discurso reverbera. Então, nós fazemos uma crítica aos estudos da palavra morta, ou seja, pegar um texto e trazer ele de forma descontextualizada, sem perceber a história dos sujeitos que escrevem, o contexto onde os sujeitos escrevem, a partir de qual lugar o sujeito escreve e para quem o sujeito está direcionando a sua palavra. Nesse sentido, quando nós analisamos os textos dos sujeitos, nós percebemos a reverberação de inúmeras vozes que circulam aquele texto. Ou seja, nós procuramos ir além da superfície, nós procuramos ir além das entrelinhas daquele texto, né? E observar que o sujeito é autônomo, que o sujeito é responsivo e que existe sempre uma resposta dentro de um contexto vivo e real de escrita. Observando as vozes que reverberaram
no trabalho, no objeto, ou seja, o texto dos alunos, nós fomos levados a discutir sobre letramento e multiletramentos inseridos em um contexto de tecnologias digitais. Além da contribuição da teoria, da perspectiva dialógica do discurso do Círculo Bakhtiniano e de Bakhtin, nós trouxemos para o texto as vozes de Rojo, Prensky, Marcuse, para debatermos sobre questões de letramentos e multiletramentos. Então, para finalizar os nossos apontamentos sobre o artigo, a gente observou que os discentes conseguiram articular aos seus textos cultura, semiótica, vozes, inúmeras vozes, as tecnologias de forma ética, democrática e autônoma, mostrando que todo texto está relacionado a um contexto vivo e real e nunca pode ser analisado de forma abstrata, solta, né? Como a gente sempre escuta aquela crítica de Eva viu a uva. Tá, mas o que eu faço com esse texto, né? De onde veio esse texto e para quem foi esse texto? Então, a gente tem que observar com toda a ênfase as vozes que estão por trás de qualquer palavra. Nós convidamos professores, quanto também discentes da graduação, da pós-graduação, para ler o nosso artigo, porque temos aí um ensaio ou um propósito de mostrar o trabalho significativo com a escrita em sala de aula. E desde já, muito obrigado, agradecemos à revista Horizontes pelo belíssimo trabalho no dossiê.